Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran, voltei aqui para a gente mais uma aula de biologia, nossa 32ª aula. Olha quantas aulas a gente já teve juntos. Sei que vocês já estão cansados, a professora não aguenta mais genética, é muito azão, azinho, bioética, biotecnologia, muita coisa. Agora, nessa aula, a gente vai tratar de um tema mais tranquilo, mais light, vocês vão gostar do assunto, tá? Então, para começar, vamos ler essa reportagem aqui junto. Quais são os rituais de acasalamento mais bizarros? Engana-se quem pensa que somos apenas nós, seres humanos, que recorremos a variadas estratégias de sedução para conquistar alguém. Muitos bichos também realizam estranhos rituais de paquera. Quer ver só um exemplo? Uma espécie de mussaranho, pequeno roedor parecido com um esquilo, precisa dar lambidas na face e na nuca de sua amada para amolecer o coração dela e conquistar o direito à reprodução. Já os gibões, macacos de braços compridos e corpo esguio, passam um bom tempo cantando em cima dos galhos das árvores até irem para os finalmente. Então hoje, gente, a gente vai tratar sobre táticas reprodutivas. A gente vai falar sobre como os animais fazem para conseguir acasalar. Quais são as táticas que eles usam, quais são as vantagens, as desvantagens. Tá? Vocês vão gostar dessa aula aí. Mas antes, quais são os objetivos? Compreender as diferentes táticas reprodutivas. E pensar em cada uma delas, já vou fazer esse desafio para vocês, de cada tática que a gente for fazendo aqui, você pensar se isso tem relação com as táticas humanas também. Para a gente ver se a gente tem uma tática única ou se a gente pega um pouquinho de cada coisa aqui dos animais, tá? Mas antes vamos começar com esse exercício. Esse conteúdo de reprodução é conteúdo lá do primeiro ano, mas eu tenho certeza que você vai lembrar de muita coisa. E o que não lembrar, a gente vai relembrar junto, tá? Então eu vou dar uns minutinhos e você vai preencher para mim essa tabela com as características da reprodução assexuada e da reprodução sexuada, para a gente comparar as duas, ok? Então preenche e eu já volto para a gente corrigir junto.
Vamos lá, então, relembrar os tipos de reproduções? Então, vocês estudaram lá no primeiro ano diferentes tipos de reprodução assexuada, sexuada, compararam elas. Hoje a gente não vai entrar nos detalhes de cada tipo, a gente vai comparar no geral, né? As características gerais da assexuada, as características gerais da sexuada. Então, vamos lá. A assexuada não tem participação de gametas, tá? Isso básico vocês devem ter lembrado. O que é mais importante aqui? A assexuada, ela é uma reprodução rápida, né? Pense, não precisa procurar um companheiro para acasalar, então ela é mais rápida. Né? Por exemplo, a bactéria, ela só aumenta de tamanho se ela tiver nutrientes suficiente e divide no meio. O que mais? Tem baixo gasto energético, também pelo mesmo fator. Você não precisa ir acasalar, conquistar o sexo oposto, né? Ter a cópula, não gasta energia com isso. Simplesmente divide no meio. Número de descendentes é alto e tem baixa variabilidade genética. Na maioria das vezes a gente produz clones, né? Baixa porque de vez em quando pode dar um errinho ali e fazer uma pequena variação. Mas na maioria das vezes a gente está produzindo clones. No caso da reprodução sexuada, tem participação de gametas, tá? O que mais? O tempo é mais lento, tem que ir lá conquistar o sexo oposto, né? Gastar tempo com cópula, também gasta bastante energia com relação a isso. No caso dos mamíferos, tem até a parte da gestação, ou então chocar os ovos, né? Até tudo isso, então, demanda tempo e gasto energético. Número de descendentes é baixo se a gente comparar com a reprodução assexuada. E ainda a gente tem uma alta variabilidade genética. Ali vocês estão vendo que tem um asterisco onde diz que a reprodução sexuada tem gametas. Por quê, gente? Porque algumas bactérias fazem reprodução do tipo sexuada também. E no caso delas não há participação de gametas, tá? Se você quiser relembrar essa aula, tem uma aula lá do primeiro ano, recentemente, que o professor Luciano ministrou, que ele está falando desses tipos de reproduções. Então, se você não lembra, volta lá no primeiro ano e dê uma olhadinha na aula de reprodução, tá? Aqui ainda está dizendo para vocês, ó, que a reprodução sexuada, ela é importante quando há mudanças ambientais. Né? Vamos pensar junto aqui. Se todo mundo é igual e acontece uma praga numa lavoura, por exemplo, e é tudo clone de soja, se morre uma, provavelmente vão morrer todas, porque todas elas são sensíveis àquela praga. Agora, quando há uma variabilidade genética, pode até morrer a maioria, mas uma ou outra vai ser resistente e vai sobreviver e continuar deixando os descendentes. Em compensação, a reprodução assexuada, ela é importante para a colonização de novos ambientes, justamente porque ela é rápida e demanda baixo gasto energético. Então, novos ambientes que ainda não foram colonizados, geralmente não tem muito alimento disponível, então tem que ser mais rápido e não pode, né, exigir muita energia, ok? Então, a gente relembrou algumas coisas importantes dos tipos de reprodução. Vamos lá para os gametas agora. Quando a gente fala de gameta, os nossos gametas são esses aqui, ó, oogâmicos, a oogamia. O que isso significa? Que a gente tem dois gametas de tamanho diferente e ainda ali, ó, um é móvel e o outro é imóvel, né? No caso, o ovócito é grande e imóvel, o espermatozoide pequeno e imóvel. Mas isso, os primeiros gametas eram isogâmicos, ou seja, eles eram iguais. Com o passar do tempo, os gametas foram sofrendo pequenas alterações e os gametas que eram menores, eles acabavam sendo mais rápido. E está dizendo aqui, ó, que eles parasitaram de modo bem sucedido os gametas maiores. Então, se a gente for pensar nisso, o espermatozoide ele meio que parasita o óvulo, né? Porque ele entra lá, o espermatozoide só contribui com a parte genética, né? Só com os cromossomos, e o óvulo é que fica ali com a parte de nutrição do embrião, tá? Então, aqui, relembrar isso aqui também. E aqui ainda está dizendo que o tamanho do gameta influencia no comportamento reprodutivo, que é o que a gente vai falar hoje. Então, a gente tem dois tipos de especializações de gameta. Um grande, cheio de nutrientes e imóvel, e o outro pequeno, sem nutrientes e imóvel. Né? São duas especializações diferentes que interferem, então, em como esses organismos vão se comportar durante o ato sexual, durante a cópula, enfim, né? Durante a reprodução. Primeiro quiz de hoje, então. Várias espécies de animais apresentam características que distinguem machos e fêmeas. No caso das aves, geralmente os machos apresentam penas mais coloridas que as fêmeas. Como chamamos essa diferença entre machos e fêmeas? Letra A, hermafroditismo. Letra B, dimorfismo sexual. C, dioicismo. Ou letra D, desenvolvimento direto.
Fácil, né, gente? Conseguiram? Então, é dimorfismo sexual. Então, o fato de a gente conseguir olhar um macho e uma fêmea de determinada espécie e conseguir identificar só olhando o que é um macho e uma fêmea é por conta do dimorfismo sexual. Então, geralmente, os machos é que são os mais coloridos, os que têm características que chamam mais atenção. Geralmente, não é sempre, tá? Então, vamos olhar aqui. A gente está vendo alguns exemplos de dimorfismo sexual. Então, a gente está vendo aqui no caso do leão e da leoa, né? O leão tem a juba, que chama atenção, a leoa é um pouco mais discreta, né? Nesse caso aqui, a gente tem dois papagaios que não são brasileiros, né? Mas que está aqui mostrando que tanto o macho quanto a fêmea são bem coloridas. Mas no caso, o macho é o verde, aqui a fêmea é a vermelha, né? Bem diferente um do outro. E ali ainda tem animais que apresentam chifres, apresentam cornos, né? Qual que é a diferença deles? O chifre, né? Esse animal aqui, por exemplo, apresenta um chifre. Ele desenvolve durante a época reprodutiva, cai e nasce novamente na próxima época reprodutiva. No caso dos cornos, que é o caso do boi, o chifre está ali para sempre. Se você cortar, ele não nasce mais, né? Então, no caso dos veados, se você cortar, vai nascer o chifre novamente. O corno, se você cortar, não nasce mais, tá? Essa é a diferença. Então, aqui está dizendo que o dimorfismo sexual são características físicas não sexuais que diferenciam o macho e a fêmea. Então, aqui a gente está olhando vários exemplos e você deve ter lembrado outros também. Então, vamos para esse exercício aqui. Quais seriam as funções do dimorfismo sexual em uma espécie? Então, qual a importância de ter um macho e uma fêmea diferente um do outro? E aí, conseguiu pensar alguma coisa? Gente, quando a gente tem que pensar a resposta assim aberta, às vezes não sai igualzinho tá aqui, tá? Mas você vê se o que você pensou tem a ver com o que eu tô dizendo. E às vezes você até pensou alguma coisa que eu não lembrei de colocar aqui, você pode me mandar que a gente corrige junto depois, né? Porque às vezes você pensou em outra coisa que você pode até
criar uma hipótese aí científica, né? Defender um artigo mais tarde. Então aqui, ó, primeira função, funcional no caso das plantas, né? Então quando a gente vê planta, a flor tem uma parte feminina e masculina, a diferença entre elas é funcional, né? Geralmente a flor não é interessante que ela se autofecunde, então geralmente a parte feminina está mais alta do que a parte masculina para não ocorrer essa autofecundação. O que mais? Fornecer ao indivíduo caracteres para lutar por um parceiro, por exemplo, dentes afiados, chifres, cornos, né, força muscular, isso tudo para então você defender o seu território, defender o seu direito de acasalar, tá? Lutar por isso. E ainda fornecer ao indivíduo caracteres para impressionar o parceiro, no caso do pavão, com as suas plumas coloridas. Então tem diferentes funções do dimorfismo sexual. Continuando aqui, ó, e ainda está dizendo aqui que no caso a função 2 e 3 que eu destaquei para vocês, tem uma função de seleção sexual. A gente ainda não falou sobre esse assunto de seleção sexual, porque a gente vai começar a falar de verdade quando a gente estiver falando quando a gente entrar no assunto evolução das teorias evolutivas. Mas só para vocês entenderem, seleção sexual é algo defendido por um dos cientistas que a gente vai estudar, que é o Darwin, né? A gente vai citar mais para frente isso aqui ainda. Mais um quiz. A seleção sexual pode ocorrer de duas maneiras: disputa pelo sexo oposto ou escolha de indivíduo do sexo oposto para acasalamento. Representam o número 1 e 2, respectivamente, qual a alternativa? E aí, gente, vamos ver junto aqui então? Então, letra A, presença de cornos ou chifres e força física. Nesse caso, as duas características, tanto faz a força física ou a presença dos cornos ou do chifre, têm a mesma função, que é disputa pelo sexo oposto. Então, não pode ser. Letra B, presença de cornos e chifres e penas do pavão. Aí sim, ó, porque cornos e chifres para disputa, né, pelo sexo oposto, e as penas do pavão para impressionar, para conquistar o sexo oposto. Então, a gente achou aqui a resposta correta, tá? Então, vamos para a próxima aqui. Fêmeas e machos. Vamos pensar um pouco agora sobre o acasalamento, sobre a função de cada um deles no acasalamento. Primeiro aqui as fêmeas. A gente já comentou que elas produzem poucos gametas grandes e o aumento do sucesso reprodutivo das fêmeas depende de transformar a energia, esse Ezinho aqui é de energia, tá, gente? Transformar a energia, o alimento, em filhote. E é limitado pelo acesso aos recursos. Então não adianta a maioria das fêmeas, no caso aqui, acasalar com vários machos, porque ela não aumenta o sucesso reprodutivo dela dessa forma. Ela só consegue aumentar o sucesso reprodutivo se ela tiver mais energia para transformar isso em filhote, né? Para o ovo estar bem nutrido para nascer um filhote bem desenvolvido e ter chance de sobreviver. O macho é diferente, ó. No caso do macho, ele tem muitos gametas pequenos. E para ele aumentar o sucesso reprodutivo dele, ele tem que aumentar o acesso à fêmea. Então, com quanto mais fêmeas ele consegue acasalar, maior é o sucesso reprodutivo dele. E é limitado, então, pelo acesso às fêmeas. Quanto mais fêmeas ele tiver acesso, maior é o sucesso reprodutivo deles. Para quem já assistiu, tem um filme de comédia brasileiro, aquele Qualquer Gato Vira-Lata, com a Cleo Pires e o Malvino Salvador, que quando ela conhece ele na universidade, ele é um professor, ele está dando essa aula, explicando por que geralmente os machos são mais promíscuos do que as fêmeas, né? Justamente por conta disso aqui, ó. Porque o acesso às fêmeas, quanto maior o acesso, maior é o sucesso reprodutivo. E a gente mesmo, inconscientemente, busca o sucesso reprodutivo. Ah, professora, eu não busco isso. Inconscientemente, a nossa espécie como um todo acaba buscando, né? Então, os homens ainda têm alguns resquícios, né, dessa necessidade de acesso ilimitado às fêmeas. Mas você não é mais um homem da caverna, então, por favor, meninos, né? O que mais aqui?
Fêmeas, está dizendo que é um recurso escasso. Por isso que geralmente são os machos que lutam pelas fêmeas. Geralmente, né? Na maioria das espécies. Por quê? Porque para a fêmea tanto faz se ela vai ter acesso a 1 ou 2 machos ou a 10 machos. Ela tendo acesso a um, para ela é o bastante. No caso do macho não, né? Quanto mais fêmea melhor, então ele luta para ter acesso a esse recurso que para ele é escasso. Olha só esse gráfico, mostrando isso que eu falei para vocês. Aqui é um gráfico do sucesso reprodutivo da drosófila, né? A nossa mosquinha da fruta. Olha só, a fêmea, o pico do sucesso reprodutivo dela, ela alcança quando ela tem um companheiro de cópula. Ah, professora, mas aqui também no 3, mas no 3 o sucesso reprodutivo do 1 deu o mesmo. Você vê que não aumenta o sucesso reprodutivo da fêmea conforme ela aumenta o acesso aos machos? Já a linha do macho não. Ó. Quanto mais fêmeas ele copula, maior é o sucesso reprodutivo dele. Tá? Então, esse gráfico está mostrando isso que eu tentei explicar para vocês. Continuando aqui, gente. Olha só essa curiosidade aqui. 5 ml de sêmen humano é suficiente para fecundar 2 vezes a população dos Estados Unidos. Então, vejam, né? Como o homem é capaz de produzir muito gameta mesmo. Então, só uma curiosidade para vocês saberem. Olha essa tabela aqui, que legal também. É uma tabela que compara o número, né, que pode chegar de filhotes comparando macho e fêmea. Olha só o elefante marinho. O macho pode ter até 100 filhotes, em média ali, né? A fêmea, 8. Olha a diferença. Por quê? Porque a fêmea é que investe no cuidado do filhote, na gestação. O macho acasala com várias fêmeas. O cervo, macho 24, fêmea 14. Ser humano, olha só, gente, isso é verdade, tá no livro dos recordes. O homem com mais filhos tem 888 filhos. É um sheik lá, né, com várias mulheres, vários filhos. E a mulher que teve mais filhos, que na verdade foi o que mais me impressionou, teve 69 filhos. Ela teve vários filhos gêmeos, né? Então, ela deve ter começado cedo, terminado tarde, mas muito filho, né? Coitada dessa mulher. E olha aqui a gaivota. O macho 26, a fêmea 28. Tá vendo que esse dado aqui está destoando dos outros? Né? Os outros sempre o macho tem muito mais. Aqui a fêmea e o macho estão quase igual. Por quê? Porque nesse caso eles são monogâmicos. O que significa isso? Que pelo menos durante a estação reprodutiva o macho só tem aquela fêmea e ele ajuda no cuidado com os filhotes. Então eles acabam tendo mais ou menos a mesma quantidade de filhotes. Então no caso das espécies monogâmicas, o macho não investe em várias fêmeas, ele investe em uma só. Por isso que acaba sendo os dados muito parecidos, tá? Ainda aqui, gente, quando um dos sexos investe mais do que o outro, o sexo que investe mais é disputado pelo que investe menos. Como assim? Se a fêmea é que gasta mais energia para gerar o filhote, né, para gestar, no caso dos mamíferos, ela gasta mais energia para isso, o macho gasta menos, se a gente for pensar no filhote em si. Então é o macho que disputa a fêmea. Mas se a gente pensar no total de gasto energético, acaba se igualando, porque o macho também gasta muita energia com a produção de muito espermatozoide. Mas quando a gente pensa só no filhote em si, que é o sucesso reprodutivo, a fêmea investe muito mais, tá? Então, geralmente são os machos que brigam pelas fêmeas. A gente está vendo aqui alguns exemplos também. Um quiz agora, para dar uma pausa e a gente voltar aqui. Qual dos investimentos reprodutivos abaixo não condiz, em geral, com o investimento de uma fêmea de mamífero? Letra A, investimento em cuidado parental. Letra B, investimento na produção de gametas numericamente. Letra C, investimento na produção de gametas energeticamente. Ou letra D, investimento na nutrição do embrião. E aí, gente, facinho, né? Então, a fêmea, geralmente, dos mamíferos, não investe numericamente em gametas.
Tranquilo, né? Mais um. Alguns seres vivos competem para reproduzir. Sobre esse tema, marque o que for incorreto. Então leia aí para mim e marque o que estiver errado. Vamos lá. São sempre os machos que competem pelas fêmeas? Não. Existem casos que as fêmeas competem pelos machos, tá? Letra B. Animais também podem competir por alimento e território? Podem. Letra C. Esse tipo de competição é do tipo intraespecífica? Ou representa uma relação ecológica desarmônica? Gente, era incorreta que era para achar, por isso que eu achei errado aqui, ó. São sempre os machos que competem pelas fêmeas? Não, né? Como eu já disse, tem casos que as fêmeas podem competir pelos machos, que é esse exemplo aqui, um dos, né? Nesse caso aqui, a fêmea é que é colorida, é que chama mais atenção e o macho é o mais discreto ali. Nesse caso, é o macho que choca os ovos e cuida dos filhotes. Por isso que a fêmea acaba, né, sendo ela que disputa os machos, porque quanto mais macho ela tiver, mais ela pode botar ovos para eles chocarem, tá? Então, é um caso que é o contrário do que a gente estava vendo até agora. Agora, a gente vai ver alguns casos curiosos de sexualidade animal. Alguns casos, então, de táticas reprodutivas desses animais. Olha só essa aqui. Primeiro, vamos comparar dois organismos hermafroditas. A solitária, tá tirando sarro aqui ainda, a solitária é mais feliz, ela é uma hermafrodita que se autofecunda. Já a minhoca também é hermafrodita, mas a minhoca não consegue se autofecundar. Grudam, né, a parte anterior de uma minhoca, a parte posterior da outra, e acabam uma fecundando a outra. Saem as duas minhocas grávidas, vamos dizer assim. Pensando sobre isso, gente. Opa, não está passando. Ah, passou. Então, olha lá, fecundação cruzada, esse que a gente chama da minhoca, e autofecundação, esse da solitária. Então, as duas são hermafroditas, mas tem um tipo de hermafroditismo com táticas diferentes, certo? Outro tipo de hermafroditismo, o sequencial. Tá tirando sarro aqui do Nemo, né, o peixe palhaço, trans, e daí? Existem animais que trocam de sexo ao longo da vida. No caso do peixe palhaço, ele nasce macho. Se a fêmea que está ali morre, um dos machos acaba aumentando de tamanho e se transformando em fêmea. Robalo, outra espécie que também muda de sexo. Então o robalo, ele nasce de um sexo, ele vai aumentando de tamanho, conforme chega no tamanho ali, ele acaba virando fêmea. Por isso que o robalo tem até uma lei específica para pesca. A gente não pode pescar a determinada janela, porque senão a gente vai ter só macho ou só fêmea na população. Tá? Então tem animais que trocam de sexo ao longo da vida. Mais um aqui, gente. Qual a vantagem do hermafroditismo sequencial e do hermafroditismo com fecundação cruzada em relação ao hermafroditismo com autofecundação? Então pense lá, né? Qual que é a vantagem de não se autofecundar? E me diga qual que é a resposta correta.
Fácil também, né, gente? Qual que é a vantagem de não conseguir se autofecundar? Uma maior variabilidade genética. Quanto mais variabilidade genética, mais chance de sucesso de vida tem o animal depois, né? A espécie depois. Por quê? Porque se for todo mundo igual, todo mundo clone, acontece aquilo que eu falei no começo da aula. Se acontece uma praga, uma doença nova que mate um organismo, a chance de todos morrerem é muito grande. Então, quanto mais variabilidade, mais chance de sobrevivência, tá? Mais uma aqui, olha, gente, que bacana. Tá tirando sarro aqui do louva-a-Deus, né? Que a fêmea come a cabeça do macho, né? Preliminares ou morte. Então, o macho que consegue distrair bem a fêmea antes da cópula, consegue sobreviver e continuar com a sua cabeça. O macho que é mais apressadinho, que chega ali já querendo copular, não distraiu a fêmea o suficiente, ela vai lá e come a cabeça dele, mata ele. Nossa, professora, acontece? Acontece. Por quê? Ela está querendo mais energia para os ovos dela, né? Que ela vai botar. Então, essa espécie é canibal, né? A fêmea é canibal, ela come o macho. Ai, mas coitado do macho. Mas ele alcançou o sucesso de vida dele. Todo macho quer deixar filhotes. No caso aqui, ele reproduziu, vai deixar filhotes. Então, ele morre feliz também, tá? Mais um caso aqui, ó. Casos de cópula homossexual. A gente tem? Tem. Por que os machos dos animais fazem isso? Geralmente os machos, né? Para esgotar o estoque espermático do rival, então ele deixa o outro acasalar com ele, o outro esgota a quantidade de espermatozoide, então ele tem mais chance de conseguir acasalar com a fêmea e deixar os descendentes dele. Pode ser também por dificuldade de identificar o sexo oposto. Algumas espécies sofrem disso, né? Não consegue ver se é um macho ou uma fêmea, acaba acasalando com todo mundo. E ainda tem alguns que fazem isso para treinar, porque quanto mais treinado eles são, mais chance eles têm de conseguir fazer direito com a fêmea. Olha só que interessante. Cinto de castidade. Tem uma coisa parecida no reino animal também, ó. Essa espécie de macaco, os muriquis, o macho, depois que acasalou com a fêmea, ele injeta uma espécie de tampão gelatinoso para que outros machos não consigam acasalar com a fêmea, né? Para ele garantir que o filhote vai ser dele. Então, eles têm essa capacidade aí também. Dendrofilia. O que é isso, gente? Amor, sentir atração por planta. Tem animal que faz isso? Tem, lógico que não é bem essa a intenção deles, né? Antigamente, eles achavam que o animal confundia, porque essa planta, por exemplo, ela tem um formato que lembra a fêmea, no caso da vespa aqui. Mas hoje em dia tem outros estudos dizendo que talvez não seja bem isso, que talvez, na verdade, o macho esteja treinando com a planta. E quando ele treina, ele tem mais chance, então, de fazer corretamente com a fêmea quando for o momento certo. Olha que interessante que os animais fazem. Sobre isso, uma pergunta para vocês. Quando o macho dessa espécie sobrevoa a flor, pensa em enxergar a fêmea e aterriza na corola. O macho, enganado pela falsa amante, efetivamente copula com a flor. Qual a vantagem para a planta nesse tipo de situação?
E aí, gente? Facinho também, né? Você lembra disso, você estudou no passado. Qual que é a vantagem? Os insetos que fazem essa cópula, eles acabam polinizando, fazendo dispersão de pólen. É bem tranquilo aqui também. Olha só, outras formas de acasalamento. Demonstrar seus dons artísticos, pode ser dançando, pode ser cantando, né? A maioria das aves acaba fazendo isso, olha que bonitinho. Ou então mostrando a sua beleza, olha o pavão, né, com as suas plumas. Qual que é a vantagem disso para ele? Nenhuma, se a gente for ver, né? Ele tem mais dificuldade para fugir do predador, ele tem mais dificuldade para voar, mas por que mesmo assim a fêmea escolhe ele? Porque ela olha aquele pavão bonito e diz, se mesmo com toda essa dificuldade que ele tá bonito assim, é porque ele tá livre de parasitas e porque ele tem genes bons para eu deixar para os meus filhos. Então ela acaba escolhendo o pavão mais bonito, mesmo não sendo uma vantagem para ele, propriamente dita. Olha que interessante. Ainda tem os pássaros que arrumam o ninho para as fêmeas. Então nem é o vermelho da paixão, aqui é o azul da paixão. Olha que bonito esse passarinho. Ele vai pegando tudo que é azul e colocando no ninho dele, para chamar a atenção da fêmea. No caso aqui, ficou bonito, mas que dó. Lixos, né? Tampinhas de garrafa, canudinho, tudo que ele achou de azulzinho ele levou para o ninho dele. E a fêmea vai andando e escolhe o ninho mais bonito. Olha que bacana. Mais um exercício. Porque geralmente é o macho que canta, dança, é colorido e possui ornamentos ou luta pelo acesso à fêmea. E aí, gente, você sabe, a gente falou bastante disso, né? Por quê? Porque na maioria das vezes, a única forma da fêmea aumentar o seu sucesso reprodutivo é selecionando o melhor macho, né? Além dela ter mais energia, mais alimento, ela também aumenta o sucesso dela selecionando o melhor macho. Por isso que geralmente são eles que lutam por ela e ela acaba escolhendo também aqueles que ela acha que tem os melhores genes. O que mais, gente? Vamos lá. Olha só esse caso aqui, macho grudento. Esse caso, o macho está aqui, ó, tá vendo? Deixa eu destacar para vocês. Tem um macho grudadinho na fêmea aqui e dois machos aqui. Esse peixe-sapo ou tamboril, o macho então é bem menor do que a fêmea, ele gruda no corpo dela e ele acaba que vai até diminuindo de tamanho, sobrando só a parte reprodutiva do macho. Então ele acaba fusionando o corpo dele com o da fêmea e ela acaba nutrindo o macho em troca, né, do acasalamento. Pensando nisso, o peixe-sapo macho é o que podemos chamar de companheiro grudento, literalmente. Ao encontrar uma fêmea, ele se prende a ela e nunca mais se solta. Na verdade, seus sistemas vasculares se unem e o macho se torna totalmente dependente do sangue da parceira para sua nutrição. A relação entre o macho e a fêmea pode ser considerada que tipo de relação? Eu sei que talvez você tenha que puxar da sua memória porque você ainda não viu esse conteúdo, mas você viu lá no fundamental. Então tente lembrar qual que é a resposta correta.
fácil também, né, gente? Se ele está roubando os nutrientes dela, como está dizendo o texto, ele é um parasita. Então, nesse caso, o macho parasita a fêmea. Olha que interessante. Existem outros casos, monogamia, que a gente já citou, que o macho ajuda a cuidar dos filhotes, inclusive. E monogamia não quer dizer que o macho e a fêmea eles vão estar juntos para sempre. Quer dizer que tem esse tipo de monogamia, mas existe um outro tipo que eles se escolhem durante a estação reprodutiva. Depois eles podem se escolher de novo ou não, tá? O que mais que a gente tem? Olha esse caso, só de curiosidade. Besouros australianos fazem sexo com garrafas de cerveja. Esse besouro, ele reconhece a fêmea pela cor, e a cor da garrafa é a mesma. Então ele vê aquela garrafa, pensa, nossa, que besourona, vai lá e fica copulando e acaba morrendo, porque ele é mais fácil de ser predado ou morre sem energia, porque a fêmea não voa, ela nunca se satisfaz e ele acaba morrendo. Olha que dó. Esse outro caso, só de curiosidade também, gente. Aqui a gente tem um gorila e um chimpanzé. Qual deles vai ter um escroto maior? Vamos pensar no hábito de vida de cada um. O caso do gorila, ele é que tem todas as fêmeas para ele, só um deles reproduz. Então ele reproduz a hora que ele quer com quem ele quiser. O chimpanzé ele tem um hábito promíscuo, então ele está acasalando o tempo todo. Então ele tem que ter o escroto, né? Tem que ter o testículo maior para a produção de espermatozoide o tempo todo, porque ele não sabe quando ele vai ter a chance de reproduzir. Aqui ele reproduz a hora que ele quer. Olha que interessante também as coisas da vida animal. Gente, a aula de hoje, então, foi uma aula mais tranquila, né? Você teve um monte de curiosidade, tem bastante outros casos interessantes, então, se souber algum, me manda, né? Vamos trocando informação aí, bem bacana esse assunto. Na próxima aula, a gente volta com a evolução. Na aula de hoje, a gente conheceu, então, um pouco das táticas reprodutivas, lembramos um pouco sobre reprodução no mundo animal em geral, tá? Então, espero vocês na próxima aula.